Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Este é o canal Prega a Palavra. Meu nome é Newton Soares Scala, sou pastor batista, pastorei a Segunda Igreja Batista de Mauá, que carinhosamente nós chamamos de Igreja Batista Sal da Terra. É um prazer estar aqui e compartilhar a palavra de Deus com você. Bom tê-lo de volta aqui em nosso canal. Nosso assunto hoje é eleição, dentro do grande tema Fundamentos da Nossa Fé. E quero então te convidar para pensarmos juntos sobre esse assunto. Eleição é aquela escolha feita por Deus em Cristo desde a eternidade, quando Ele escolhe pessoas para a vida eterna, não por qualquer mérito das pessoas, mas segundo a riqueza da sua graça para conosco. Gênesis capítulo 12, versículos 1 a 3, mostra quando Deus escolheu Abrão para andar consigo e fazer de Abrão uma grande nação. Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Em Ezequiel, capítulo 36, versículo 22 e 23, e também o versículo 32, lemos assim: por isso diga à nação de Israel, assim diz o soberano Senhor, não é por causa de vocês, ó nação de Israel, que vou fazer essas coisas, mas por causa do meu nome, o qual vocês profanaram entre as nações para onde foram. Mostrarei a santidade do meu santo nome, o qual foi profanado entre as nações, o nome que vocês profanaram no meio delas. Então as nações saberão que eu sou o Senhor, palavra do soberano Senhor, quando eu me mostrar santo no meio de vocês diante dos olhos delas. Quero que vocês saibam que não estou fazendo isso por causa de vocês, palavra do soberano Senhor. Envergonhem-se e humilhem-se por causa de sua conduta, ó nação de Israel. 1 Pedro capítulo 1, versículo 2. Escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue, graça e paz lhes sejam multiplicadas. Na carta aos Romanos, capítulo 9, versículos 22 a 24, lemos: e se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos de sua ira preparados para a destruição? Que dizer se ele fez isso para tornar conhecidas as riquezas de sua glória aos vasos de sua misericórdia, que preparou de antemão para a glória? Ou seja, a nós, a quem também chamou, não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios? Escrevendo aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo diz: sabemos, irmãos, amados de Deus, que ele os escolheu. Antes da criação do mundo, Deus, no exercício da sua soberania divina e à luz da sua presciência de todas as coisas, ele elegeu, chamou, predestinou, justificou e glorificou aqueles que, no correr dos tempos, aceitariam livremente o dom da salvação. Efésios capítulo 1, versículo 3 a 14,
Diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13 e 14, lemos: Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos, amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos, mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Ele os chamou para isso por meio do nosso Evangelho, a fim de tomarem posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda que baseada na soberania de Deus, essa eleição está em perfeita consonância com o livre arbítrio de cada um e de todos os homens. Em Êxodo, capítulo 19, versículos 5 e 6, Deus já tinha escolhido o povo, tinha tirado o povo, e Deus fala agora, se vocês me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Em Deuteronômio capítulo 30, versículo 15 a 20, nós lemos Deus falando com o povo: Vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição. Pois hoje lhes ordeno que amem o Senhor, o seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, decretos e ordenanças, então terão vida e aumentarão em número, e o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra em que vocês estão entrando para dela tomarem posse. Se, todavia, o seu coração se desviar e vocês não forem obedientes, e se deixarem levar, prostrando-se diante de outros deuses para adorá-los,
Eu hoje lhes declaro que, sem dúvida, vocês serão destruídos. Vocês não viverão muito tempo na terra em que vão entrar e da qual vão tomar posse depois de atravessarem o Jordão. Hoje, invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora, escolham a vida, para que vocês e seus filhos vivam, e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida, e Ele lhes dará muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Quando Jesus estava conversando com os seus discípulos, no Evangelho de João, capítulo 15, chega no versículo 16, ele declara: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. A salvação do crente é eterna. Os salvos perseveram em Cristo e estão guardados pelo poder de Deus. Jesus disse, João capítulo 6, versículo 37, na Almeida Revista e Atualizada: todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24, Jesus disse: eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16 e também capítulo 3, versículo 36. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem crê no Filho tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Quando Jesus falava com seus discípulos, Evangelho de João, capítulo 10, versículos 28 e 29, ele diz a respeito das suas ovelhas, ele diz: eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai que as deu para mim é maior do que todos e ninguém pode arrancá-las da mão de meu Pai. É como se Jesus nos segurasse em suas mãos, dizendo: você é minha ovelha, você está na minha mão e eu estou te segurando e ninguém consegue arrancar você das minhas mãos. E como se ele dissesse: e ainda também o Pai está ajudando a segurar, e meu Pai é maior do que todos e ninguém pode arrancar as minhas ovelhas das mãos do meu Pai. Esta é a nossa segurança de estar em Cristo. Por isso dizemos que a salvação do crente é eterna. Nenhuma força ou circunstância tem poder para separar o crente do amor de Deus em Cristo Jesus. Mateus capítulo 24, versículo 13, Jesus diz: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Jesus está falando de situações complicadas dos últimos tempos, com terremotos, fomes, pestes, falsos profetas, mentiras, todo tipo de perseguição. E Jesus diz: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Por quê? Porque o verdadeiro salvo recebe de Deus o poder de perseverar mesmo no meio das piores situações. Por isso cremos que o verdadeiro crente persevera até o fim. Romanos capítulo 8,
versículo 35 a 39, diz: Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome ou nudez? Ou perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus disse por meio do profeta Jeremias, capítulo 32, versículo 40, farei com eles uma aliança permanente. Jamais deixarei de fazer o bem a eles, e farei com que me temam de coração, para que jamais se desviem de mim. O novo nascimento, o perdão, a justificação, a adoção como filhos de Deus, a eleição e o dom do Espírito Santo dado ao crente asseguram aos salvos a permanência na graça da salvação. Na carta de Judas, que tem apenas um capítulo, o versículo 24 diz assim: aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com grande alegria. Deus é poderoso para nos impedir de cair, para nos sustentar e para nos apresentar assim sem mancha nenhuma. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 5 diz que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Aqui diz que nós somos protegidos pelo poder de Deus para a salvação. Somos guardados por esse poder até chegar à salvação. Por isso podemos ter certeza da nossa salvação, porque a nossa salvação é um dom de Deus e quem nos sustenta no caminho da salvação é o próprio Deus. É Ele quem nos capacita, nos dá condições de caminharmos com sucesso, claro, exercendo a nossa livre escolha. Nada escapa ao conhecimento de Deus. Passado, presente e futuro são plenamente conhecidos diante dele. Deus é eterno e conhece todas as coisas ao mesmo tempo antes delas existirem. Ele nos escolheu para a vida eterna. Nos escolheu para sermos conformes à imagem de seu Filho Jesus Cristo. Ele nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. É o poder de Deus que nos protege para a salvação. Estamos selados com o Espírito Santo para o dia da redenção. Jesus jamais nos lançará fora. Deus é poderoso para nos impedir de cair. Ele é poderoso para nos apresentar a si mesmo sem manchas. Nada, nem o presente, nem o futuro, jamais poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você foi eleito para
a salvação, se você aceitou a salvação. E se não aceitou e está querendo fazê-lo, eu te desafio a tomar essa decisão urgentemente e receber o pleno perdão de Deus e tomar posse da vida eterna que Deus tem sonhado para você. A Bíblia diz que Deus não deseja que ninguém se perca. Ele quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade. O Evangelho está chegando aí na sua casa e você está ouvindo o Evangelho por este canal, para que você tenha a oportunidade de responder ao convite de Deus para a sua salvação. Deus tem planos bons para a sua vida. Vamos orar. Curve sua cabeça. Feche seus olhos. Senhor Jesus, eu quero te pedir que o Senhor esteja tocando os corações das pessoas que ouviram essa palavra. Aplique-a ao coração de cada um. Aqueles que ainda não entenderam o Evangelho, que o teu Espírito Santo possa gerar neles o entendimento, abrir-lhes os olhos da fé, os olhos do coração, os olhos espirituais. Que o Senhor lhes conceda entendimento para se converterem dos seus pecados e se voltarem para o Senhor de todo o coração. Peço isso em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração comigo, se você quer aceitar Jesus, eu gostaria que você me mandasse um recadinho aí no canal para que eu pudesse estar te ajudando, te apoiando e a gente estabelecer uma forma de eu me comunicar com você. Deus te abençoe. Curta aí o nosso vídeo, compartilhe com seus amigos se ele tem te feito bem, em nome de Jesus.